Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos de volta com as nossas videoaulas, dando continuidade aos nossos conteúdos, onde hoje vamos entender melhor sobre o filósofo Aristóteles. O que é que vocês vão fazer neste momento? Pegar o seu caderno para as anotações propícias no decorrer da nossa aula. Lembrando a vocês que em toda a aula nós temos anotações ou atividades do livro ou atividades do caderno, e que uma delas, anotação, atividade do livro ou atividade do caderno, devem ser enviadas no CLES dentro do prazo de entrega da data proposta para vocês, e que todas elas valem pontuações. Então, fiquem atentos a essas informações. E que no CLES também é uma das formas que vocês têm para tirar a sua dúvida sobre o conteúdo. E aí, pegaram o caderno? Estão preparados? Podemos começar? Então, boa aula a todos e vamos lá. Aqui na tela nós temos um mapa mental que representa um dos principais posicionamentos, pontos de Aristóteles. Então, o que é que vamos observar? Prestem atenção. Nós temos aqui em cima. A ética, na visão de Aristóteles, está relacionado com a felicidade, virtude e o bem. São três palavras que estão interligadas. Ética está interligada com felicidade, virtude e bem. Para Aristóteles, felicidade é a busca pelo aperfeiçoamento, ou seja, é a perfeição dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso processo de desenvolvimento social. Mas três palavras também são características dos posicionamentos e do pensamento de Aristóteles. Excesso está relacionado com o vício, virtude está relacionado com o receio, o meio termo, a carência também está relacionada com vício. Então, palavras relacionadas com vício, que a gente costuma fazer diariamente. Excesso, virtude, carência. Para Aristóteles, o homem não nasce bom, mas ele torna-se a partir da prática da virtude. Então, na visão de Aristóteles, o homem, quando a gente fala homem, aqui ele está falando da sociedade de forma geral, só se torna bom a partir da prática da virtude, e que essa virtude está relacionada com os bons valores. Aristóteles ele busca pela essência das coisas, e ele tem a teoria das causas, que são 4 teorias. Quais são elas? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Então, mais uma vez, Aristóteles, diante da ética, ele tem 3 palavras interligadas: felicidade, virtude e bem. Então, vou limpar aqui a tela para vocês e marcar os pontos que vocês deverão anotar no seu caderno. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, vou numerar, que é a felicidade, a ética, felicidade, virtude, bem relacionado com a ética. Segundo ponto, para Aristóteles, a felicidade é a busca pela perfeição, o aperfeiçoamento. Terceiro ponto, teoria das causas. Causa material, formal, eficiente e final. Quarto ponto, busca pela essência das coisas. Então, vocês vão anotar só esses pontos que eu estou mencionando para vocês. Quinto ponto, para Aristóteles, o homem não nasce bom, mas torna-se bom a partir das práticas das virtudes. Ok? Aqui embaixo, sexto ponto, aqui de baixo. Aristóteles se esforça para provar que o indigível de Platão está no sensível. Certo? Então, no seu caderno, vocês vão anotar os pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que
essa aula de hoje é continuidade do que a gente já vem estudando sobre Aristóteles. Então, é o desfecho do que já foi mencionado, um pouco do que já foi falado na aula anterior. Continuando o nosso conteúdo, nós temos o seguinte. Na visão de Aristóteles, o conceito de cidadania e política está relacionado com a caracterização contemporânea da participação que demonstra o debate de assuntos públicos, assim como faziam os cidadãos livres em Atenas. O que isso quer dizer? Que na visão de Aristóteles, os cidadãos, o povo, ele é livre para participar das decisões políticas, das decisões públicas, ou seja, decidir de forma democrática sobre tudo dentro do nosso território. Aristóteles mencionava que um cidadão integral pode ser definido por nada, mas nem nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer suas funções públicas. Então, Aristóteles pregava que um cidadão integral, cidadão, representante do povo, ele teria que ter direito de administrar a justiça e exercer as funções públicas. Vou limpar a tela para vocês e vocês vão copiar as informações. Lembrando que sempre aqui em cima, a parte em destaque, e aqui nós temos primeira informação e aqui nós temos segunda informação, que você pode colocar como observação ou como tópicos, setas. E aí, continuando nosso conteúdo, podemos observar que, no contexto do pensamento de Aristóteles, existe a prudência ou a moderação. De que forma a gente pode observar essas duas palavras? Nós temos os pontos ao lado. Na obra de Aristóteles, a ética é uma ciência prática, concepção distinta de Platão, referida de um tipo de saber voltado à ação. Na ética, a Nicômaco, Aristóteles destaca uma excelência moral determinada para a constituição de uma vida virtuosa. Como assim, professora? Na ética, que a gente viu no começo da aula, 3 palavrinhas relacionadas com a ética, vocês têm anotado no seu caderno. Elas estão, na visão de Aristóteles, como uma excelência moral, que diante disso pode ser determinada uma constituição para uma vida virtuosa, ou seja, viver com bons valores. Aristóteles pregava que um dos maiores bens a se buscar pela humanidade é a felicidade, a qual apresenta a maior importância na vida das pessoas. A mensagem a ser passada se define em busca da felicidade pelos homens a partir de todas as formas, alinhado à maior qualidade de vida e desenvolvimento de realizações pessoais, profissionais de forma geral. Então, a mensagem que Aristóteles quer passar é que as pessoas elas são felizes a partir do momento que elas têm uma vida virtuosa, a partir do momento que a ética está presente na sua vida. Os princípios base na visão de Aristóteles está relacionado com a intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico. O que é essa intuição? É você entender e procurar seguir os seus pensamentos, aquilo que você está olhando, observando e desenvolvendo uma opinião é mediante ao que você já adquiriu de experiência com o passar do tempo. Vou limpar a tela para vocês. Mais uma vez, palavra-chave, a frase, em destaque no seu caderno, e depois vocês vão copiar os 5 pontos de informações. E aí, quando a gente para refletir a questão da ética no pensamento de Aristóteles, a questão virtuoso, a questão da felicidade, a gente tem um caráter relacionado a isso. Então, ao falar do caráter de um homem, não, olha a palavrinha aqui em destaque para vocês, não dizemos que ele é sábio ou que ele possui entendimento, mas que ele é calmo ou temperante. Aquela palavrinha que a gente viu no slide anterior. Ele tem uma
intuição. Intuição. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-se ao seu hábito, aos hábitos dignos de louvor chamados de virtudes. Então, Aristóteles fala que os hábitos de um sábio estão relacionados com as virtudes. Aristóteles, o conceito de virtude ética está relacionado com a essência de atividades praticadas com o bem comum. Trata-se de uma ética pautada nas virtudes, em que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo de sua vida. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, ou seja, as classes elitizadas, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada na sociedade. Por quê? Porque as classes elitizadas, nobreza, burguesia, sempre eram tidos como intelectuais, como poderosos, e a classe mais baixa, os camponeses, os artesãos, eram aqueles que sofriam os maiores processos de exploração. Limpar a tela para vocês e copiem todas as informações. E aí, para compreender o que Aristóteles queria colocar na sociedade, fazer com que as pessoas refletissem, nós temos 4 causas das suas obras, 4 causas das obras de Aristóteles, ou seja, das suas teorias. Nós temos o material, nós temos o formal, o eficiente e o final. Que o seu terceiro ponto são as causas material, formal, eficiente e final. As duas primeiras, material e formal, objetivam explicar a constituição dos seres, e as duas últimas, eficiente e final, surgem com a finalidade de explicar a mudança e transformação. Aí você pode observar aqui no lado. Olha a perguntinha. Material. Com o que foi produzido? Olha a pergunta que você faz. Material, com o que foi produzido? Formal. Com que estrutura ele foi produzido? Com que estrutura ele foi produzido? Eficiente. Quem a produziu? E o final, para que ele foi produzido. Então, são 4 palavras que estão relacionadas com as obras, estão relacionadas com o nosso dia a dia. Com o que foi produzido? Com que estrutura foi produzido? Quem produziu e para que foi produzido? Essas frases relacionadas com 4 palavras: material, formal, eficiente e final. Vou limpar a tela para vocês. Coloquem pausa, copiem as informações aqui do lado, os 6 pontos e a imagem da forma que está no slide para vocês. Copiem desta forma. Lembrando que as 4 causas são a base teórica formulada por Aristóteles com relação aos fenômenos dentro da nossa sociedade. Lembrando que Aristóteles sempre seguiu a teoria de outros filósofos, principalmente Tales de Mileto, Pitágoras, Parmênides e Platão. As causas, mais uma vez, material, formal, eficiente e final, onde eu já mencionei para vocês que as duas primeiras, material e formal, estão relacionadas com o objetivo de explicar a constituição dos seres, ou seja, algo que está sendo criado. As duas últimas, eficiente e final, está relacionado com a explicação, a transformação. É o próprio da ciência investigar, porque filosofia está relacionado com a ciência, de investigar as causas do movimento, do repouso, ou seja, de algum ato. A causa final é própria daquele ser que deve atualizar as potências contínuas, ou seja, o final é o produto pronto. É aquilo que está sendo entregue a você, que está sendo mostrado a você. Então, coloque pausa, copie os 6 pontos e a imagem que está sendo mostrada para vocês.
E aqui chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar no Class. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!